Então, podemos continuar. Observe que a gente traz para vocês, no material, a explicação de como que faz essa regrinha, essa proporção, tá? Então, qual que é esse quadro que eu disse que vai ajudar a gente sempre a organizar as ideias, tá? Do lado esquerdo do quadro, a gente coloca a quantidade de mortes, tá bom? Então, a gente teve quantas mortes? 143 mortes, e do lado direito do quadro, a gente coloca o tempo, que no caso, qual que é a unidade que a gente está usando? Seria em dias. Tá bom? Então, 143 mortes em quantos dias? 138, tá? O que a gente propõe para você? Se a gente continuar a proporcionalidade, então, até o final do ano, a gente vai ter quantas mortes, tá? Então, ou seja, nos 365 dias, quanto que vai ter o número total de mortes? Tá bom? Então, a gente coloca um X, que é a variável que a gente está querendo descobrir, tá bom? Do lado esquerdo e do lado direito, a gente coloca o tempo total, que seria um ano, tá bom? 365 dias, tá? Observe que quanto maior o tempo, maior o número de mortes, tá bom? Na mesma proporção. Dizemos assim que as grandezas tempo e quantidade de mortes são diretamente proporcionais, tá? O que a gente está querendo dizer? Quanto mais passa o tempo, a probabilidade de número de mortes aumentar é muito grande, tá bom? Sempre quanto maior o tempo, maior o número de mortes, tá? Então, Então, como só as grandezas... uma Diga. observação bacana que pode ajudar aí, né? Sempre que eu estou falando muito bem, é comparar as grandezas, né? Como parece não ter, assim, alguma coisa que está fazendo frear essa quantidade de mortes, né? Olha, já visto aí que a gente está passando agora nesses momentos, mas é mais ou menos parecido com isso. À medida que está passando o tempo, está aumentando mais a quantidade de mortes. Então, aqui, ó, você pode trabalhar com uma setinha também aqui, ó. Aumenta o tempo, está aumentando aqui a quantidade de mortes, ó. Tá certo? Exatamente, Rodrigo. Então, a Isso gente diz que ajuda essas aí. duas grandezas são, no caso, a quantidade de mortes e o tempo são diretamente proporcionais, tá bom? Então, vamos fazer aí. Como que a gente monta aí? Primeiro, a gente vai montar a proporção, tá bom? Então, embaixo, a gente vê qual que é a proporção que a gente monta, tá? A gente coloca o número de mortes, tá? Do lado esquerdo da nossa equaçãozinha, tá bom? Do lado esquerdo, a gente tem o número de mortes e monta, ó, 143 está para X. Monta uma razãozinha, tá bom? A proporção. Então, a gente tem, isso vai ser o quê? Isso é igual, tá? Ao quê? O número de dias, 138, com o total do ano aí, que a gente está querendo descobrir, 365, tá? Então, o que a gente usa aí? A gente está usando uma propriedade da proporção aí, tá bom? Como as grandezas são diretamente proporcionais, tá? Essa propriedade fundamental que a gente usa aí, a gente às vezes fala, vamos multiplicar cruzados, tá? Ou seja, o produto dos meios vai ser igual ao produto dos extremos, tá bom? Ou seja, a gente vai sempre, tá vendo o sentido da setinha? A gente multiplica 138 por x, tá? E multiplica 143 por 365 e iguala, tá bom? Esses dois valores, tá bom? E o que a gente quer descobrir? A gente quer descobrir o valor de x, tá? Então, observe que no terceiro passo aí da nossa setinha, o que a gente tem? A gente vai passar o 138, que está multiplicando do lado esquerdo, ele vai passar dividindo, tá bom? Do outro lado, tá? Então, a gente vai ter essa equaçãozinha, a gente tem que resolver, fazer uma multiplicação em cima, depois dividir por 138, tá? Essa multiplicação, 143 vezes 365, vai ser 52.195. Tá bom? Vamos pegar esse valor e dividir por 138. Observe, a gente não vai achar um valor redondo aí, a gente vai achar um valor decimal, vai ser 378,2, tá? Lembrando que a gente está falando em número de mortes, então a gente tem que arredondar esse valor para o número inteiro, tá bom? Então, para a gente arredondar esse valor, pode falar, Rodrigo. Não, bacana, então você está falando do arredondamento aí, e aí o valor é 378, vale a pena fazer uma coisa, né? Se você voltar lá em cima no quadro, quando foi aqui o quadro de anotação que o Heitor falou, se você colocar aqui o número 378, dá para você fazer uma espécie de uma comparação, que ela é uma comparação verdadeira. Olha lá, ó. De 138 dias passou para 365, ó. Aumentou, não aumentou? Agora, olha lá, ó, de 143 foi para 178, aumentou também. Então, dá para você ter uma ideia aí, ó, do tanto que está aumentando e se está mantendo a nossa ideia de aumento como estava previsto. Se desse um número aqui menor do que 143, é que tem alguma coisa errada na sua conta, tá bom? Exatamente, Rodrigo. Obrigado aí, tá? Então, gente, é essa continha que a gente queria mostrar para vocês. Como que a gente faz se a gente fosse calcular de forma proporcional ao número de dias, tá?
Ou seja, a gente quer saber quantas mortes estão acontecendo proporcionalmente ao número de dias, tá? Então, a gente faz esse quadrozinho, tá? Faz essa regra de 3, tá? Monta a proporção, utiliza aquela propriedade que eu disse, que o produto dos extremos é igual ao produto dos meios, tá? Que a gente mais popularmente diz multiplica cruzado, tá? Você pode até ver que as setinhas estão assim, isso aí, Rodrigo. E resolve depois algumas continhas simples, tá? A gente quer saber o valor de x, então a gente isola o valor de x, tá bom? Efetua a divisão, lembrando depois, o que a gente está querendo calcular aí? Não é número de mortes, então a gente tem que fazer um arredondamento, tá? Isso é importante também, porque a gente não pode chegar e falar, morreram 378,2 pessoas. O que seria essa 2 pessoas? Não faz sentido, a gente tem que achar uma resposta que faz sentido. Nesse caso, como é 378,2, a gente arredondou para baixo. Então, o que a gente arredondou aí para 378 mortes? Tá bom? Dessa maneira, se o número de mortes de pessoas LGBT continuasse crescendo proporcionalmente até o final de 2019, teriam morrido 378 pessoas aproximadamente, tá bom? Agora eu quero só finalizar esse exemplo com o finalzinho do pedaço que a gente coloca no material, tá? Observa, gente, que esse número, ele não cresce, existem outras variáveis envolvidas, tá? Nessa nossa conta, tá? A gente não pode só levar em consideração o número de mortes, só o tempo, tá? Só o número de dias, tá? Por exemplo, a gente tem que levar em consideração também a questão de campanhas publicitárias, informativas, tá? Isso pode, a gente trazer para a população informações sobre esse assunto, sobre a importância desse assunto, isso pode sim refletir. Se o governo tiver ações públicas, políticas públicas voltadas para esse assunto, esse número ele pode reduzir, tá? Ou seja, tá? Existem outras variáveis envolvidas nessa relação, tá? Então, a gente traça você no finalzinho dessa folha aí, dessa página, que o número de mortes em 2019, o número exato, foi de 329, tá bom? Então, o número exato foi de 329. Mas observa que foi próximo aí, tá? A gente fez uma continha levando em conta só os dias, tá? A gente achou 378, mas como eu estou dizendo aqui, essa conta existem mais variáveis, tá, gente? Existem mais fatores envolvidos nisso, tá bom? E também, então, uma coisa importante também que você está falando, que aqui a gente está fazendo uma projeção que pode acontecer. O que acontece de fato é quando você vai contando e vai registrando. Nesse mês foi tanto, mês passado foi tanto. E aí você vai somando e vai dar o número real, que é o 329. Aqui é uma projeção. Exatamente, tá? E só fazendo aquela médiazinha, Rodrigo, a gente fez lá naquela questão anterior, se a gente fosse fazer por hora, quantas pessoas estão morrendo, tá? Só lembrando que a gente tem que fazer, pega o número total de mortes, tá? E vamos ter que pegar o número total de horas que vai ter no ano, tá? Se a gente fazer aquela médiazinha novamente, a gente vai achar que no ano de 2019, a gente teve uma morte a cada 26 horas, tá bom? Então, a gente deixa como exercício, tá? Para vocês fazerem essa continha para nós. Tá bom? Para que você ache, tá? Uma morte a cada 26 horas, tá bom? Como que faz essa quantia? É só você voltar lá, tá? Na questão anterior, que a gente explicou lá, número 2, tá? Pega o número total de mortes e o número total de horas que vai ter um ano, faz a razãozinha, efetua a divisão, que você vai achar esse valor aí. Beleza? Comparando com 2018, que foram 420, né? A gente observa que houve uma pequena diminuição, né? Aí a cada 26 horas, agora é a cada 20. Lá era mais rápido. Aqui melhorou um pouquinho, mas melhorou. Isso, exatamente. Beleza, Rodrigo. Então é isso aí, o nosso exemplo aí. Tá bom? Espero que tenha elucidado para vocês aí. Tá bom, pessoal? Vamos lá, vamos passar para frente aqui. Então, dando continuidade aí, então, a essa questão, a gente traz aqui para vocês também outras informações, né? Aqui a gente tem a homoafetividade e o direito à diferença, tá? Então, o que pensam os latino-americanos sobre a diversidade, né? Então, aqui é interessante vocês fazerem uma leitura, porque faz uma comparativa do Brasil com os outros países, né? Da América Latina, né? Então, olha aqui o primeiro exemplo, ó, a primeira pergunta aqui, ó, a primeira informação dessa pesquisa, né? 32% dos entrevistados disseram estar a favor do casamento entre pessoas do mesmo sexo. Dos que se expressam a favor, né, 80% argumentou que todos devem ter os mesmos direitos sem importar a sua orientação sexual.
62% dos que estão contra esse tipo de união consideram que o casamento é a união entre um homem e uma mulher. Ponto. Tá? Um fato aqui interessante, né? 32 mais 62, né? A gente tem 94%, né? De pessoas que participaram da pesquisa. Cadê os outros 6%, né? Provavelmente são pessoas ou que não opinaram, ou que têm uma outra opinião diferente dessa, né? Enfim, ou que se absteram na pergunta, né? Com outros dados, na Colômbia, só 19% está a favor de que os casais de mesmo sexo tenham direito à adoção. É um outro dado importante. Essa questão da adoção, aqui, ó, o Chile tem 28% a favor, o Brasil 44%, olha que interessante, então o Brasil tem um número expressivo aqui, né, maior que os demais países da América Latina, né, em relação a favorável à adoção de casais homoafetivos. Então, é interessante depois vocês darem mais uma lida nesse quadro informativo aqui dessa pesquisa, para que ele depois sirva para que vocês possam responder essas duas perguntas aqui. A gente vai só comentar aqui rapidamente, mesmo porque são perguntas que você vai dar a sua opinião. E você, o que você pensa sobre os questionamentos levantados no infográfico anterior? Justifique. Então, você pode dar a sua opinião, tá, em relação a alguma daqueles temas ali, e põe a sua justificativa, tá bom? Escolhe uma coisa que você acha mais interessante e dê a sua opinião, como foi feito na pesquisa. Na número 4, para além da sua opinião pessoal, sua ideologia política ou religiosa, por que as pessoas LGBT devem ter seus direitos respeitados, tá? Eu vou colocar a minha opinião aqui na questão 4, tá? O que eu acho que deve ter os seus direitos? Porque o que vale é o ser humano. A nossa Constituição é muito clara com relação a isso. Todos nós somos iguais. Não existe distinção, tá? Por questão de escolha, questão ideológica, política, clube de futebol, isso não importa, né? Somos seres humanos. Então, aí que seria a ideia legal para que vocês possam opinar. Bacana? Bacana, Rodrigo, isso aí. Tá? Não, é só para fechar aí, Rodrigo, é o seguinte, tem gente que ora uma questão dessa, o que é matemática, né? O que tem de matemática aí, tá? Então é interessante a gente pensar o seguinte, gente, a gente trouxe no infográfico informações baseadas um pouco na matemática, né? Como vocês podem, o Rodrigo bem falou lá, 32%, a gente trouxe algumas porcentagens, né? Mostra um pouquinho o que os países, né, a população dos países sul-americanos, né, latino-americanos aí, né, no caso, pensam sobre esse assunto, tá? Então, assim, e depois a gente quer que através dessa análise, desses dados aí que a gente traz para vocês, desses números, dessas porcentagens, desses assuntos aí, que você possa refletir um pouquinho e mostrar um pouquinho do que você pensa sobre isso e escrever para a gente sua opinião, tá? Lembrando que essas duas questões aí seria uma questão mais pessoal mesmo, uma resposta pessoal, né, Rodrigo? Você não tem o que é certo, o que é errado, é uma coisa pessoal, onde pode ser que muitos desses dados aí, talvez você até conhecia, alguns deles e tal, mas a gente traz para vocês a opinião de parte, né, da população, e que através disso você também consiga construir um senso crítico, né? Tá bom? Só para exemplificar aí. Também, né, Heitor, que aqui, né, coloca o seguinte, que 57% dos entrevistados reconheceu que para erradicar a homofobia está faltando uma melhor orientação sobre o assunto, né, nas escolas, nas mídias, enfim, né? Isso, a gente tem que debater, é importante, muito importante. Então, o debate bacana, Rodrigo. É isso aí, obrigado, viu? Beleza, então encerramos a dica 1 aí, então até a dica 2, né, Rodrigão? Obrigado aí, tá? Bacana, um abraço a todos aí. Valeu.